personagens deste programa são fictícios. Todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por Invincible. E o mais provável possível, hoje vamos falar de South Park. South Park é um dos desenhos adultos mais consagrados de todos os tempos, ao lado de Os Simpsons e Uma Família da Pesada. Pra quem não conhece, a história meio que acompanha a rotina de 4 garotos que vivem numa cidade costeira, onde tudo do mais bizarro pode acontecer e com umas pitadinhas de crítica social. Tô legal, mande as mexicanas grávidas. Disparem os tacos! Refugiados sírios atacando pela esquerda! As crianças da Síria já entraram, pode mandar o Jerry! Olha que pros progrões de South Park, esse meio que é um dos momentos mais leves. Mas hoje não vamos falar meio que do programa em si, e sim de um certo personagem, o Butters. Quando o Kenny foi retirado temporariamente meio que do programa lá na 5ª temporada, o Stan, o Kyle e o Cartman permitiram que o Butters meio que entrasse no grupo como seu quarto amigo. Claro que o Kenny acabou meio que voltando, né, já que ele é mais popular. Mas meio que, mesmo com a volta do Kenny, o Butters continuou sendo um personagem importante e recorrente meio que na série. E o grande diferencial do Butters é que, diferente das 4 crianças, ele meio que é o que mais age como criança em si. Ele é ingênuo, muito fofinho, que é muito manipulado principalmente pelo Cartman e tem medo de ser castigado pelos seus pais. E pelo que eu tô meio que insinuando, você já sabe que tema eu vou tocar. Então, nesse vídeo, eu vou falar das 5 vezes em que os pais do Butters são um dos piores pais meio que dos desenhos animados. O que não é nenhuma surpresa, já que de todos os meio que adultos que são realmente questionáveis em South Park, os pais do Butters são os piores em questão de paternidade. E vamos começar com o próprio episódio de Butters. A popularidade desse menino é tanta que meio que tem um próprio episódio meio que se autotitulando dele. Quem é o menino que sorri na desgraça, que torna careta em um sorriso de graça? Quem tem magia no coração, todo mundo sabe, é o Butters. Sou eu! Bem, nesse 14º meio que episódio da 5ª temporada, o Butters estava animado pro próximo aniversário meio que do casamento dos seus pais, pois meio que ele vai meio que comer no Binigans. Mas poucos dias antes meio que do aniversário em si, a mãe dele, a Linda, pede pro Butters espionar seu pai, o Chris, para descobrir qual seria o presentinho que meio que ela vai receber. E o Butters, como o bom filho que ele é, vai lá e espiona. O Butters vai seguir seu pai como Inspetor Butters. E aí, quando ele meio que vai investigando, ele vê o seu pai criado numa espécie de cinema, meio cujo filme que está em exibição é Bombeiros Tarados 9. E aí depois ele meio que vai parar numa casa de banho masculina. E depois, mais tarde, quando meio que o Butters vai falar meio que o que o seu pai andou fazendo para sua mãe, a mãe fica horrorizada. E o Butters, meu Deus, o menino é ingênuo demais para entender meio que a verdadeira natureza do seu pai. Tanto que ele fala pra mãe, olha, ele saiu com um bolo de papel meio que no cinema. Eu acho que ele deve ter chorado muito. Deve ser um filme bem emocionante. E o menino até tirou algumas fotos como meio que prova. E meio que só para eu simplificar, meio que o pai do Butters é meio homossexual e anda traindo meio que a esposa. Isso deixa a Linda meio desequilibrada. E aí que a gente tem uma cena onde a Linda
tenta meio que matar o coitado do Butters, jogando seu carro no rio dentro meio que dele. E o Butters meio que ainda meio que é muito ingênuo pra entender como a gravidade da situação. Eu acho que o carro está andando, mãe. O carro está andando mesmo. Parece que eu tô indo pra água, mãe. Embora que esse episódio meio que não mostre meio que os pais do Butters sendo maus com ele, meio que esse episódio já mostrou que essa família feliz do Butters meio que tinha meio que uns podres. E tudo dava a entender que não seria a primeira e última vez. Próximo episódio da lista, vamos falar do 12º episódio da 8ª temporada. Super vídeo da vadinha mimada e burra. Esse episódio específico parodia a Paris Hilton antes da reabilitação. Nesse episódio, os cidadãos de South Park, incluindo Wendy e as suas amigas, vão ver meio que a Paris Hilton inaugurando meio que uma nova loja. A Wendy meio que não sabe o que a Paris Hilton e o que ela faz. Embora que suas amigas e o povo meio que só resume a Paris Hilton meio que com 3 palavras: vadia, mimada, burra. E as amigas meio que vão adorando meio que essa nova leva, meio que envolvendo a Paris Hilton. Enquanto a Wendy fica horrorizada do que vai vindo. Pois as meninas estavam se inspirando numa figura muito problemática que é a Paris Hilton antes da reabilitação. Só para terem noção, a loja seria simplesmente o que os fãs de Anora meio que sonhariam ter. Roupa sexy, um perfume chamado Skank e um brinquedo que meio que é o título do episódio. O super vídeo da vadinha mimada e burra. Vou fingir que vou ligar para os meus amigos enquanto meu homem me espera para transar. Você é uma vadia mimada e burra. Até mesmo o pai da Wendy é submetido a aceitar essa tendência. Quando umas mães que estavam comprando esses produtos para suas filhas falam que isso é empoderamento, é empoderador, e que o pai da Wendy está sendo chauvinista. Bem, você tem que acreditar nos direitos das mulheres. Elas viveram sob um código moral. Assim, isso. Desculpe por ter sido tão chauvinista. Você pode comprar o que quiser aqui. Você vai ser a vadia mais burra e mimada de todas. Aí que vocês me perguntam, tá, mas onde o Butters meio que entra nessa história? Então, a Paris Hilton, antes da reabilitação, meio que foi pra South Park junto com seu cachorrinho chamado Tinkerbell. Só que o Tinkerbell meio que não aguentava mais essa mulher. Então, ele decidiu dar uma de Saori e meio que a Paris Hilton meio que se assusta, pois outro cachorro meio que dá uma de Saori. Sim, outro cachorro. Os outros cachorros não aguentavam mais ela. Bom, ela fica muito cristônia. E aí que ela vê uma coisinha fofa que ela gostaria de ter. E é claramente que eu tô me referindo ao Butters. Eu quero aquele. Lulu, eu tenho maçã. Lulu, você também. A Paris Hilton já queria adotar o Butters e chamá-lo de Mr. Beagles. E meio que o Butters, mas moça, eu não posso entrar num carro de um estranho. E meio que a Paris, então você quer entrar numa limusine? E aí ele lembra que os seus pais falaram: Butters, não entra num carro de um estranho, ao menos que seja uma limusine. Que exemplo. Bom, e daí mais tarde o Butters já tá meio que vestido com uma roupinha de urso. E meio que os pais se questionam: pô, por que você tá vestido assim? E meio que o Butters explica que agora ele tem uma nova namorada. E aí a Paris Hilton aparece e meio que a Linda: você tá namorando a Paris Hilton? Mocinho, você tá de castigo. Sim, só da Paris Hilton já aparecer, o Butters já fica de castigo. Mas meio que o pai meio que fala: pô, a Paris Hilton não é rica? E a mulher tenta pôr um pouco de juízo no pai. Bom, a Paris Hilton meio que tenta fazer um acordo com os pais do Butters, que ela vai dar $200 milhões para caso eles vendam o Butters para ela. Mesmo que o próprio Butters não queira, fica com Paris Hilton. E aí que meio que os dois têm uma conversa particular e meio que eles vão conversando que talvez esse dinheiro seja importante pro resto da família. E quando eles se referem pro resto da família, eles estão se referindo a eles mesmos. Temos que pensar no resto da família? O resto somos nós. Sim, nós, o resto da família. Para por aí,
Pois, depois de pensarem bem na proposta, e eles querem meio que 250 milhões de dólares pelo Burrows. E se o Burrows meio que quiser ficar, ele vai ter que minerar igual o Steve do Minecraft e arranjar esse dinheiro para meio que igualar a oferta. O Burrows meio que não acaba conseguindo meio que o dinheiro em si, e meio que ele é adotado pelo Paris Hilton, mas isso dura pouco quando ele descobre o álbum de fotos dos animais que tinham se matado. E não se preocupe, o Burrows meio que só não foi meio que mais com a Paris Hilton, porque o senhor escravo meio que foi desafiado pela própria Paris, meio que para um famoso... Desafio de vadias! Desafio de vadias! Desafio de vadias. E eu nem vou falar como isso terminou, pois eu quero que vocês vejam vocês mesmos. Agora, meio que no 10º episódio dessa mesma temporada, a 8ª, somos introduzidos ao Trent Boyette, que era um notório valentão meio que na pré-escola do Stan, Kyle, Cartman, Kenny e Burrows. Ele tá sendo liberado após uma sentença de 5 anos meio que no centro de detenção juvenil. Ele foi preso porque meio que no passado, quando as crianças queriam brincar de bombeiro, eles pediam que ele meio que criasse um incêndio de verdade. Só que meio que o incêndio acabou saindo do controle e uma professora meio que acabou meio que ficando gravemente ferida. E em vez de ir pro caminho mais fácil, que é meio que dizendo que o incêndio foi um acidente, os meninos que decidem culpar meio que o Trent. E o Trent até pediu pro Burrows meio que tirar dessa enrascada. Só que o Burrows meio que fala: olha, é que eu não quero ficar de castigo. Até na pré-escola ele não tá salvo meio que do abuso dos pais. Enquanto esse Trent meio que acabou saindo do centro de detenção juvenil, o primeiro alvo justamente seria o Burrows. O Burrows tá fora de casa e meio que ele tenta bater na porta para que os pais dele os deixem entrar. Mas os pais meio que acabam ignorando, pois ele não pode ser um eremita trancado a vida toda. E como resultado, o Burrows acabou indo parar no hospital. E a mãe do Burrows meio que acaba chorando porque... por que não deixamos ele entrar? Meio que quando ele meio que falou. E meio que o pai do Burrows... a gente tá valendo. Meus parabéns, seus hipócritas. Se tivéssemos deixado ele entrar. Por que não deixamos ele entrar quando pediu socorro? Ora, querida, estávamos lendo. Agora vamos pro 2º episódio da 11ª temporada, chamado Cartman com a boca de butiça. Só pelo nome quer dizer que vai envolver algo bem estranho por relação ao Cartman. Nesse episódio, o Cartman desenvolveu meio que um hobby, meio que de fotografar o Burrows em posições muito humilhantes enquanto ele dorme. E ele compartilha isso pro Stan, Kyle e o Kenny. Só que certa vez ele compartilha o que seria sua maior obra-prima. E eu não vou descrever o que seria sua obra-prima, mas meio que afirma que o Burrows é gay. No entanto, o cara observa: olha, meio que você também tá fazendo isso, então isso também te faz gay. Então meio que o Cartman decide meio que tirar uma foto meio que com o Burrows nas posições trocadas, para assim meio que eliminar essa polaridade. Então o Cartman meio que engana o Burrows e meio que tenta vendá-lo. Mas justamente quando chega na hora H, o pai do Burrows chega e já fica incrédulo no que acaba de ver. O pai do Burrows pergunta há quanto tempo seu filho vem fazendo isso. E começa a achar que o seu filho é bicurioso. Então ele precisa meio que achar uma ajuda para ajudar seu filho. E o Burrows não sabe o que é bicurioso. Ele até comenta inocentemente para até perto da sua mãe. O que está acontecendo com vocês? Nada, mãe, eu sou só um pouco bicurioso. É aí que meio que o pai do Burrows decide levar o Burrows para um acampamento de terapia de conversão a cristã. E eles mandam meio que crianças que estão meio que confusas. E o pior é que o Burrows tá confuso, mas não tá nesse tipo de confuso. Ele só tava meio que vendado meio que na cara e não sabia o que tava acontecendo. Mas resumindo essa trama, no final até tudo meio que se resolve entre aspas. Com o Steve meio que aceitando a curiosidade do seu filho e revela que ele também era bicurioso. E o pior é que o Burrows meio que na sua natureza ingênua meio que acha que bicurioso é bicurioso mesmo. Ele não sabe que seu pai meio que é um bissexual. E agora, eu deixei esse episódio propositalmente no final porque esse caso, embora ele meio que seja até meio simples, pra mim, de longe, essa foi uma das piores
coisas, uma das piores escolhas que os pais do Burrows fizeram com ele. Que é o episódio do Sarcastic Ball da 16ª temporada. Nesse episódio, o Randy, meio que preocupado com as mudanças meio que no futebol americano, acaba criando uma versão nova do jogo após proferir um comentário sarcástico. E esse jogo rapidamente se torna o mais popular do país. Embora os meninos meio que estejam céticos meio que com relação ao jogo, quem anima o povo é o Burrows, que faz um discurso motivacional, dizendo que esse jogo é sobre espírito esportivo e compaixão, que seus amigos são os rapazes mais amáveis e compassivos possíveis, e que a amabilidade vem de dentro, e que só tem que buscar dentro do seu ser, no seu ser cremoso, onde está a gosma feliz e amorosa, para ser o jogador mais amável e compassível possível. E graças meio que a esse discurso, e quando o Randy é afastado de seu técnico, meio que o Burrows vira o capitão. Aí o Burrows começa meio que a sonhar que meio que ele tá sendo reconhecido pelos amigos, pelos fãs e principalmente pelas garotas. E o Burrows estava se divertindo tanto, mas tanto nesse sonho, que meio que ele acaba acordando e ele olha debaixo da sua cama. E aí que ele chama o seu pai, pois aquela gosma cremosa saiu de novo. Dando a entender que o nosso querido Burrows estava tendo um... E a desculpa do gênio do pai do Burrows meio que foi essa. Que às vezes, quando ficamos com tantos sentimentos cremosos e felizes, eles saem à noite. E só por isso, meio que você já deve adivinhar o que vai rolar, meio que qual vai ser meio que o curso do episódio. Saiu mais gosma cremosa. Tudo bem, Butters. Lembra o que conversamos? Às vezes ficamos tão cheios de sentimentos cremosos e felizes que saem à noite. Eu estava tendo um sonho feliz com uma garota. Tá bom, Butters, são sentimentos felizes. Não vamos falar sobre isso. Tá bom, pai. Aí, quando o Cartman visita meio que o Burrows pra ter meio que o seu negócio motivacional, o Burrows acabou mostrando um armário onde tem vários potes do seu creme cremoso. E o Cartman pega um deles e acaba provando. E foi ideia do próprio Cartman que tem que estar meio que nele mesmo só pra saber se a gosma funciona em outra pessoa. E o Burrows até pergunta se ele tava se sentindo amoroso. E o Cartman responde que ele acha que sim. Aqui foi a cereja do bolo, onde meio que tudo deu errado. Porque só do pai do Burrows evitar aquela conversa, que o Burrows começa a distribuir meio que sua própria gosma cremosa pra todo mundo. E quando é todo mundo, quer todo mundo mesmo. Tanto que eles começam a comercializar isso. Beba já uma garrafa de gosma cremosa do Butters. E só por uma curiosidade, no comercial que estou anunciando a gosma cremosa do Butters, o comercial diz que isso criará compromisso, compaixão e camaradagem. Mas se você ouvir no áudio meio que original, e você sabendo meio que o verdadeiro nome meio que da gosma cremosa do Butters, fica committed, compassion e camaraderie. E você só ri desse duplo sentido, pois já sabemos que esse estrago já tá feito. Butters Creamy Goo is chock full of all the essentials an athlete needs. Commitment, compassion, and camaraderie. E aí a gente vai pro final do episódio. Bom, o Randy meio que até tenta meio que impedir meio que o jogo de Sarcastic Ball, pois isso tava afetando ele, pois ele tava sendo incapaz de falar, além de falar sarcasmo. E aí que quando o Stan meio que dá a bebida para que o Randy tenha o seu carinho de volta, o Randy não só se recupera do seu sarcasmo, como solta essa pérola com uma maior naturalidade. Isso é porra! É aí que fica a questão. Como ele sabe o que é isso?
É uma pergunta pro ar e nem quero saber o porquê. No final, o Butters acaba de castigo pelo pai. E quando o Butters pergunta, meio que desta vez, o que era meio que a gosminha, meio que o pai, olha, vamos falar quando você for mais velho. Ou seja, se você não pode inventar mentira, só adia o inevitável. Mas o episódio não acaba por aí. E sim, quando o Butters mais uma vez chama o seu pai, pois o seu amiguinho, ou seja, o seu amiguinho, meio que estava apontado pro alto. E o pai meio que manda essa. Bom, Butters, é apenas a bússola amiga. Quando tem amigos na área, sua pequena bússola aponta para onde eles estão. Está apontando para cima porque Jesus é seu amigo. Obrigado, pai. Por azar do Stephen, né, que o Jesus é realmente um personagem de South Park. E com certeza ele não gostou dessa desculpa do Stephen. E aqui mostra que o Stephen meio que não aprendeu a lição meio que após esses eventos. Pois se ele tivesse tido aquela conversa, explicando o que era a gosminha e a bússola amigável, todos os eventos do episódio não teriam acontecido. E aqui um conselho para quem quer ser pai. Por favor, e pelo amor de Deus, não sejam como os pais do Butters. Pois uma criança como o Butters meio que merece pais melhores do que esses aí, que eu falei meio que nesse vídeo. Esse foi o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Muito busy, fui.